Boa noite a todos. Paz de Cristo seja sobre nossas vidas. Bem, vamos falar um pouco da palavra de Deus. Existem muitas igrejas evangélicas, né, que têm seus costumes. Claro, a gente tem que respeitar, né, mas assim, tipo, tem alguns costumes que eu acho não desnecessário, né, porque não é totalmente condenável, né, hoje, para nós hoje, né. Porque se a gente for observar, existia costumes na Bíblia que eram para eles. Mas isso não significa que vai servir para nós, porque tem coisas que servem somente para o povo judaico. E tem coisas que servem para nós. Mas, claro que a gente não vai julgar quem é quem, né? A gente tem que analisar a Bíblia para saber o que é necessário. Mas para Deus, né? Para Deus não importa se você está de chinelo, se você está de paletó e gravata, se você está sem camisa. Para Deus o que importa é que você tenha um coração limpo e puro para pregar o evangelho. Só que infelizmente tem igrejas que ficam, né, inventando modinhas, né? Inventando desculpas esfarrapadas, colocando seus costumes, né? Para poder se mostrar que são perfeitas, né? Como no caso de cabelo comprido, né? Do tipo assim, tem igrejas que tu pode ser o Sansão da vida, tu pode ser o Davi, pode ser quem for. Mas se você tiver o cabelo comprido, seja homem, né? Tiver o cabelo comprido, você não pode pregar na igreja, né? Na igreja de tal, né? Dele. Por quê? Por causa de uma passagem lá em 1 Coríntios 11, 11:14 fala o seguinte, né? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, sabe que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha só, aqui a igreja, né, em Coríntios aqui, né, estava ainda se adaptando, cara. Por quê? Porque você tem que entender é que o evangelho, né, ele estava se propagando, estava crescendo, então tinha lugares que eles ainda estavam se adaptando, então ficava aquela bagunça, então estava, né, entrando em adaptação. Aí uns ficavam reclamando, ah, você não pode pregar porque você tem cabelo comprido, e cabelo comprido só serve para mulher por causa do manto, né? O cabelo dela serve como manto, então haverá uma bagunça entre homens e mulheres e tal. Enfim, daí Paulo foi, né, para organizar tudo isso aí, né? E ele ainda fala assim, olha, bem no final aqui ainda diz, né, contudo, se alguém quer ser contencioso, sabe que nós não temos tal costume. A gente não observa isso não. Se vocês querem observar, aí pode ser problema de vocês, mas nós não temos esse tipo de costume. A igreja de Deus não tem esse tal costume, tá? É isso que Paulo está falando. Mas você não pode pregar na igreja porque você é homem e tem cabelo comprido. Então você não pode pregar na minha igreja, porque é desonroso. Porque o homem que o homem tem que ter o cabelo curto, tá? Mas se você for observar, tá? Que se for observar lá em Levíticos, vamos em Levíticos, vamos lá, Levíticos 19:27 fala o seguinte, olha só, para os que têm o cabelo curto, né? Os homens que têm cabelo curto. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis a extremidade da barba, cabelos redondos. Em em outras Bíblias, tradução, fala cabelo dos lados. Você está entendendo o que está falando aqui? Sabe aquele tal famoso cabelinho na régua? Aquele cortezinho bonitinho lá que você corta para as costeletas e tal, fica aquele, né, cabelo surfistinho, como a gente fala, né, ou aquele tupetezinho e tal. Pois é, você sabe também que é proibido cortar o cabelo do lado?
A Bíblia está falando aqui. Nessa aqui está falando cabelo redondo. E é a mesma coisa, cabelo redondo. Fica só aquela parte de cima da cabeça. E do lado não se pode cortar. Da costeleta, né? Da sobrancelha para baixo não pode cortar. E tem muitos pregadores aí que tem o cabelinho cortadinho, bonitinho. E cortam, né? As costeletas. Isso aí é errado também, sabia? Ou você não sabia que isso é errado? É errado? Tá aqui escrito. É o que a Bíblia tá falando. Tá, mas qual é o cabelo ideal então? Então o que, que a Bíblia fala a respeito do cabelo ideal? O cabelo ideal, você for reparar, o que que Paulo fez, né? Paulo, ele teve em algum momento da sua vida que cortar o seu cabelo. Paulo não aparou as barbas. Paulo não aparou o cabelo. Paulo rapou a cabeça. Ficou careca. Totalmente careca. Tá entendendo? Este é o cabelo ideal, sabe qual? Quando você raspa a cabeça e deixa o cabelo crescer naturalmente. Quando o cabelo cresce naturalmente, esse é o cabelo ideal. Não é quando você faz modinha no cabelo, porque você também está errado. Então, se você for pregar a respeito de costumes, que homens não podem pregar com cabelo comprido, porque senão você também está falando também dos nazireus, que também não podiam ter cabelo comprido. Mas é um voto, mas mesmo assim. Se você for pregar aí dizendo de tais costumes que homens não podem pregar com cabelo comprido, porque tem gente que gosta de cabelo comprido, e daí? Tem gente que gosta, não é só porque o cara tem o cabelo comprido que Deus não vai usar o cara. É muito mais fácil Deus usar uma pessoa que não tem esse tal costume no coração, mas tem Jesus no coração, do que muita gente que tem os costumes, mas não tem nada de Deus dentro de si. Então, se você julga as pessoas pela aparência, Deus olha o coração. Eu quero te dizer uma coisa, independente se a pessoa tem cabelo comprido ou não, deixa Deus usar essa pessoa. Porque às vezes Deus quer falar com alguém lá dentro, mas Deus quer falar com aquela pessoa ali, ó, que está com o cabelo comprido, quer usar aquele rapaz, aquela pessoa, para pregar o evangelho para aquele irmãozinho que está sentado no banco. Então, deixa Deus usar essa pessoa. Você está entendendo? Porque a obra é de Deus. Paulo não tinha esses costumes. A igreja de Deus não tem esses costumes. Você está entendendo? Porque o Paulo fala ainda lá, que eu acabei de ler. E aqui fala também que o homem também não pode ter o cabelo curto, raspado do lado. Essa juventude toda aí que fica cortando o cabelinho do lado, você também não pode. Pastores também não pode cortar o cabelinho do lado. Ah, eu quero aparar seus lados. Eu quero aparar sua barba. Não pode. Ou você corta ou você não corta. O cabelo ideal é quando você raspa a cabeça e deixa o cabelo crescer naturalmente. Esse é o cabelo ideal. Agora, se você cortar o cabelo do lado, você tá errado. Então, se você também está errado com o cabelo curto, você também não pode julgar quem tem o cabelo comprido. Você está entendendo o que Deus fala aqui? Deus não passa a cabeça de um e deixa o outro impune, não. Deus fala com os dois lados. Você não pode ter o cabelo comprido, você também não pode ter o cabelo curto dessa forma, cortado do lado. Você tem que ter o cabelo de forma que tem que ser. Raspa a cabeça e deixa ela crescer naturalmente. Porque tudo que Deus faz é natural. Então pare de julgar as pessoas. Deixa Deus usar as pessoas. Para com esses tais costumes. Porque esses costumes acabam matando a própria igreja. Porque Deus quer usar as pessoas, mas são impedidas porque homens ficam colocando costumes, coisas vãs, que não vão levar a lugar nenhum. Então, para com esses tais costumes. Deixa Deus usar as pessoas para fazer a obra. Ah, mas se quer pregar, vai pregar lá fora. Beleza. Mas uma coisa eu te digo. Que Deus poderia usar essa pessoa e encher a igreja que você tem aí por causa de uma pessoa, por causa de uma palavra forte. E às vezes você impede por causa de uma besteira, por causa de um costume que não tem nada a ver. Porque se você quer pregar algum costume, então viva o costume. Pregue direito o costume.
fale direito a respeito do costume. Então não adianta você pregar um costume de tal coisa e você se apegar ao outro erro que também está escrito. Então, se o cara tem cabelo comprido não pode pregar, então se você tem o cabelo cortado do lado, você também não pode pregar. Então você também está errado. Ou faz direito ou não faz. Sim ou não. Você está entendendo? Então deixa Deus usar as pessoas. Fique com Deus e que Deus te abençoe.